Eu pensava em um estudo para a igreja, um estudo diferente, se eu posso falar assim, diferente porque eu não me lembro de ter focalizado nesse tema alguma vez. Então eu pensava num estudo bem diferente, que eu queria falar sobre o sacrifício no modo geral, né? E aí eu acabei dando um pane no computador lá por descuido, e aí eu não tenho a matéria em mãos, então eu não posso falar sobre ele, porque não estou com a matéria. Só que eu passei o dia pensando nele, então minha mente ficou um pouco longe de qualquer outro assunto, né? Só que ainda assim, já que eu não posso falar sobre ele, eu posso falar sobre o que me levou a pensar nele, né? O que me levou a estar focalizado em um estudo que fala sobre o sacrifício, sobre as coisas concernentes a louvor a Deus, a agradar a Deus. Então, Deus abençoe as crianças que hoje tiveram oportunidades e fizeram a sua vez na presença de Deus. Esperamos que continue daí para melhor. Eu não sei se nós vamos ter tempo de ver, quem sabe, o Josias ou o Otávio ou o Jonathan como um pastor amanhã. Eu não sei se vamos chegar a esse tempo, porque mais perto está a vinda do Senhor Jesus. Mas ainda assim vamos continuar a nossa tarefa em prepará-los para esta obra. Amém? Mas hoje, então, eu ia falar sobre o sacrifício. Então eu não vou me prender muito a isso, porque toda a matéria ficou no computador. Não dá para mim ligar ele agora, então não dá para mim falar de acordo bonitinho como está lá. Eu posso falar sobre o assunto, mas aí foge aquela ordem. Aí o que ficou mais legal foi a ordem, se acompanhar a ordem. Quer ver algo que eu vou deixar para os irmãos ficar meditando? Quem sabe, sexta-feira que vem não teremos culto, né? Nem sexta, nem sábado, nem domingo, da próxima semana. Amanhã teremos, domingo não, mas amanhã teremos. Da próxima semana, porque estaremos no Congresso dos Jovens, Congresso Internacional dos Jovens, lá em Sumaré, no acampamento Batista, né? Vamos estar lá. Então não vai ter culto aqui, mas quem sabe uma outra oportunidade, eu vou estar com a matéria toda pronta e nós vamos falar sobre sacrifício. Mas uma coisa que eu quero já deixar chamando a atenção para os irmãos, para essa aula, é que Deus, de acordo com as Escrituras, Deus sempre abomina sacrifícios humanos. Amém? Amém? Deus sempre abomina sacrifícios humanos, de acordo com a Escritura. Mas, para resgatar o homem do pecado, foi feito um sacrifício humano, o sacrifício de Cristo. Como poderia um Deus que antes abomina, do nada aprovar para salvar uma humanidade? Será que, o que aconteceu? O que estava por trás disso? Então, qual é o propósito do sacrifício? E tudo isso, na próxima aula nós vamos falar melhor. Hoje não vai dar para nós se prender a esse tema. Até essa explicação mesmo, eu ia precisar citar uns quatro textos de Levítico, né? E se eu citasse 4 textos de Levítico de cor aqui, os 4 textos, talvez eu quebraria a ordem, né? E aí perderia um pouco a graça. Não que perderia a verdade do que está escrito lá, mas perderia um pouco a graça do estudo. Então eu vou fazer assim, deixo só essa curiosidade aos irmãos para a próxima oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre aquele que recebe o sacrifício, né? Vamos falar um pouco sobre Deus. E aí eu convido todos que têm Bíblia para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Tem 1ª, 2ª e 3ª João. Na primeira carta ao João, que em algumas Bíblias está escrito epístola, e epístola é carta, né? Então a primeira carta de João, capítulo 3. Apesar de eu querer frisar somente um versículo, eu vou ler a partir do versículo 1 a seguir, até onde o texto for encaixando em tudo que eu quero falar. Porém, o meu foco mesmo é só um versículo desse capítulo, mas só para nós deixar mais corpudo, mais abastecido a leitura. Amém? Todos encontraram? 1 João capítulo 3, diz a palavra de Deus assim, o versículo 1: Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai,
fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Vou ler de novo o 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não o ama, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amém? Só isso. Pode se assentar por enquanto. Como eu disse, eu fiz a leitura só para nós entender melhor o assunto no modo geral. O versículo que eu quero mesmo é o 3, por isso que eu frisei ele, li 2 vezes. E qualquer que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Amém? Então, de acordo com o estudo que breve eu vou estar dando mais informações, mas para também não ficar no vácuo, né? O sacrifício, ele tem uma diferença entre quando nós sacrificamos a Deus e quando quando sacrificam a ídolos, né? Existe uma diferença bem interessante nas Escrituras, que aí teria vários versículos que eu poderia examinar, mas eu não vou ter eles de cor agora para citar cada um em seu devido lugar. Mas, por exemplo, né, quando você... eu conheço pessoas, por exemplo, que não são santistas, eles são corintianos, outros palmeirenses, outros são paulinos, né, e por aí vai, mas eles são fã do Neymar. E essas pessoas que eu estou te citando, uma delas, no caso qualquer corintiano, já foi para Santos para assistir um jogo do Santos, né? Não por causa do Santos, e sim por causa do Neymar. Então quer dizer, o camarada que é corintiano sai de uma cidade e vai para outra para ver o fulano, e não o time. Então ele é um seguidor do Neymar, falando assim. Tudo que acontece no Neymar na mídia, ele está atrás, ele defende. E você pode ver que isso que eu falo é verdade. Que quando você fala mal num sentido assim, de que quando você zomba de um determinado jogador, um determinado artista, que a pessoa é fã, a pessoa defende, mesmo que essa pessoa ou esse ídolo, né, nem saiba que essa pessoa existe. Né? Como por exemplo, eu fiz uma brincadeirinha na casa de uns parentes meus e disse: olha, eu vou trazer aqui o pastor fulano, pastor Beltrano, pastor tal, né? E aí eu fui dando alguns nomes, né? E aí ela pegou e falou: não quero esse homem aqui, não quero esse aqui. Aí eu dei o nome de um pastor que está na mídia, que fez lá o negócio, aquele debate dos gays lá e tal, que vocês já vão saber quem é. Aí a pessoa: esse aí eu quero, esse eu quero. Mas por que você quer esse, sendo que eu te citei vários pastores do nome?
né? Vários pastores unicistas, né? E você não aceitou os pastores unicistas, agora que é esse trinitário, qual é a vantagem que esse trinitário tem? Não, é por causa que ele falou assim, é por causa que ele falou assado. E eu falei, mas eu conheço vários pastores que pregam mais duro e mais rígido e mais claro do que ele, com maior informação. E a pessoa diz, mas eu nunca ouvi, né? Lógico que nunca ouviu. Eles não estão na televisão, eles estão nos púlpitos. Amém? Eles estão nos púlpitos, porque o alvo deles não é enriquecer-se ou não é tornar-se famoso. O alvo deles é ganhar almas, esclarecer a verdade e não fazer hipócritas e não ganhar seguidores. Tá, mas aí, onde eu quero chegar com tudo isso é de que esse sacrifício que essa pessoa faz em negar a tua própria fé, se eu posso falar assim, ou a pessoa se esquece dos seus padrões para receber um camarada que não traz a mesma fé e nem a mesma doutrina, isso, de acordo com a Bíblia, é idolatria. Né, como avareza pelos bens materiais, ou pela esposa, ou pelos filhos, ou pela casa, isso também é idolatria. Né? Então, quando você ama mais o teu filho do que a casa de Deus, você também é um idólatra. Quando você ama mais a tua casa do que a casa de Deus, você também comete idolatria. Quando você ama mais a tua família, a tua esposa, ou o teu trabalho do que a casa de Deus, isso também é idolatria. Então, o que o idólatra, ou o idolatrado, o ídolo, o que ele quer? Ele quer tempo. Ele quer que você gaste com ele. Por exemplo, você vai numa macumbaria por aí, no espiritismo. Olha, eu quero fazer uma oferta aí para o preto velho, tal, sei lá, quem é que faz amarração naquele diabo lá, mas tá, vou fazer uma amarração para minha esposa não sair de mim, a minha namorada não ir embora. Ele vai te expor ao ridículo, vai te fazer pagar por isso, vai te fazer um monte de coisas esquisitas, como até eu já vi casos de pessoas ter que ir de madrugada na encruzilhada, pessoa que não era disso, mas porque queria uma benfeitoria daquele espírito, a pessoa se expôs ao ridículo. Então, pensando um pouco sobre isso e sobre os seus sacrifícios, quando, por exemplo, o sacrifício humano feito a ídolos, o que eles querem? Eles querem que você pegue o teu filho, como um Deus que é citado no Velho Testamento, né? Ele quer que você pegue o seu filho, leve ao altar de Moloque e ali sacrifica o teu filho para louvor a Deus ou a Moloque. Louvor a ele, então você vai lá e mata o seu filho, né? Mostrando que Moloque merece esse louvor, mostrando que ele, se ele não te... Por exemplo, eu estou citando passagens bíblicas, mas você poderia parar qualquer espírita aí, eu posso te apresentar uns 10 só aqui no Itapeva, aonde eles são presos a fazer tais rituais só para não perder a vida, ou a saúde, ou o bem que pediu, né? Como pessoas que é devota a um diabo qualquer aí, ele tem que toda vez ir lá no centro, colocar uma roupa esquisita, rapar a cabeça, comer isso, comer aquilo, andar de tal jeito, tal dia, tal. E aí você fala, pastor, mas peraí, o que o pastor está citando é bem parecido com o que nós fazemos. Porque nós, os macumbeiros, por exemplo, eles se vestem de branco na sexta-feira e não sei em qual dia mais, nos dias que eles determinam lá e tal, e os macumbeiros vestem, rapa a cabeça numa determinada festa, tal, e eles fazem tal sacrifício, tal, e qual é a diferença, pastor? Porque nós andamos com tal roupa para agradar o nosso Deus, nós se vestimos de tal forma, nos domingos viemos de branco para agradar e para louvar o nosso Deus e tal, e essas coisas, e nós deixamos de comer algumas coisas que é para louvor do nosso Deus. Então o nosso Deus, o Deus da macumba, parece ser semelhante, o nosso Deus e o Deus do diabo parece ser igual, né? E aí vem essa passagem que eu escolhi para iniciar, que João disse, olha, amados, com grande amor nos tem mostrado o Pai que nós somos filhos de Deus, né? E que nós somos filhos de Deus, e isso
Não é manifestado ainda o que nós vamos ser. Ainda não é manifestado o que nós vamos ser. Mas quando Ele se manifestar, aí sim, porque nós veremos como Ele é. E assim como Ele é, nós seremos. Então, pega bem essas palavras de João. Pega bem essas coisas. E João diz, pois qualquer que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Amém. Então nota bem essas palavras. João disse essas palavras, olha, somos filhos de Deus. Depois ele continua, aquele que é de Deus não peca, porque quem peca é do diabo. Então você logo entende que numa macumba, por exemplo, se você não anda na doutrina deles, aquele diabo vai te atormentar, aquele diabo vai estragar o teu casamento, vai te pôr numa enfermidade, vai te fazer aquilo. Eu vejo muitos endemoniados dentro da igreja que vem com aquelas profecias do diabo, dizendo, olha, se você não for para a igreja, irmão cristiano, Deus vai matar teu filho. Isso é doutrina do diabo. Isso é profecia do diabo. Isso não é de Deus. O nosso Deus tem coragem suficiente de resolver com você o problema. Verdade. Quando Arão e Miriam começaram a falar mal de Moisés, você não viu Deus falando para Arão, eu vou matar seus filhos, viu? Ô Miriam, eu vou matar suas filhas, porque você está se levantando contra Moisés. Mas Deus disse para eles, Deus colocou lepra na Miriam, Deus cobrou deles, Deus colocou ele na parede. Então Deus ele não vai vir tratar com os seus filhos se o problema é com você. Amém. Eu creio, é assim mesmo. Então a diferença dos nossos sacrifícios a Deus do que os sacrifícios dos ídolos, do que os idólatras oferecem aos ídolos, está no porquê oferecer. João dizendo, ele falou assim, todos que têm essa esperança. Quem tem a esperança de ser igual a Deus? Quem tem a esperança de morar na glória? Quem tem a esperança de estar lá no paraíso com Deus e ser a semelhança, a imagem dele e tal. Então João diz, se você tem essa esperança, então santifique a você mesmo. Pastor, então essas vestes que eu uso não é por obrigação religiosa, e sim porque eu tenho uma esperança de ser igual a Deus. Então eu estou me santificando. Não é meu Deus que está pedindo isso. Não é Deus que está falando, olha, não anda de roupa curta. Não comete tal pecado. Não é Deus que está falando isso. É eu que tenho uma esperança de morar com Ele. Então eu vou me afastar dessas coisas. Então aí está a grande diferença. O nosso Deus não está nos pedindo. É nós que temos que decidir se queremos estar com Ele ou não. O nosso Deus não precisa da tua oração. O nosso Deus não precisa do teu jejum. O nosso Deus não precisa da tua santificação. Não precisa que tu venha à igreja. Deus não precisa de nada disso. Mas nós, que temos a esperança de morar com Ele, nós precisamos estar aqui. Para que através do ouvir da palavra aumente a nossa fé. E o aumentar a nossa fé nos faça criar ou gerar temor. E esse temor, movido pela fé em Deus, esse temor vai nos dar conhecimento. E o conhecimento é que aí vem aqui, ó, ninguém peca, irmão. Até tem no Velho Testamento um dos pecados que é para um dos sacrifícios que é para pecado involuntário, quando a pessoa comete sem saber. Então nota de que Deus, Ele leva em conta até esses pecados que você comete sem saber. Se Deus leva em conta aquele que você comete sabendo, Deus também leva em conta aquele que você comete sem saber. E Deus exige sacrifício disso. O exemplo que eu dou para vocês é o exemplo de Jó. Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos e falava assim, vai que eles pecaram. Vocês estão me entendendo? Então, para que nós aprenda o sentido de se santificar, para que nós aprenda o sentido de ofertar, para que nós aprenda o sentido de se sacrificar, nós temos que aprender para quem estamos fazendo isso. Ou por que estamos fazendo. Pastor, eu dou o dízimo, pastor, porque Deus vai repreender o devorador. Eu dou o dízimo, pastor, porque eu vou ser milionário se eu der o dízimo, tal. Na verdade, esse dízimo é dado para o diabo. Porque foi ele que disse, se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Te darei o reino.
Te darei tudo o que eu tenho. Quer ver? Vamos lá para Mateus capítulo 4. Essas palavras foram ditas pelo próprio diabo. O versículo 8 do capítulo 4. A proposta do diabo. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Amém? Então, nota de que a pregação do diabo é essa. Se me adorar, eu te darei tudo. Te darei isso, te darei aquilo, te darei aquilo outro, te darei aquilo outro, te darei aquilo outro. Então hoje o diabo só mudou a pregação, mas a essência dela é a mesma. Ele só prega assim: se você der os seus votos, se você der os seus dízimos, se você der um carro novo para o pastor, você vai ser milionário. Para, irmão, isso é coisa do diabo. Deus, pelo contrário, mesmo sendo dele todas as coisas, a Bíblia diz que o ouro e a prata é de Deus, mesmo sendo de Deus todas as coisas, ele pede que você dê a ele, na verdade não é nem dê, que você entregue, que você devolva voluntariamente. Amém. Deus disse ao teu povo, dizendo assim, vocês me roubam, e o povo pergunta, no que roubamos a Deus? Ele disse, nos dízimos e nas ofertas. Ah, mas como que eu vou roubar a Deus os dízimos e na oferta? Porque olha só o que Deus disse, porque traga a tua oferta e os teus dízimos à casa do tesouro. Então não é para Deus. Então nós erramos, ou o povo erra quando faz sacrifício a ídolos e não a Deus. Olha, eu estou trazendo a minha parte, o meu dízimo, a minha oferta a Deus, eu estou trazendo, está aqui, ó pastor, toma, e vira as costas, e não interessa o que foi feito, está ali, está na casa de Deus, a casa de Deus não vai faltar mantimento, a casa de Deus vai estar abastecida, porque eu estou devolvendo a Deus o que é dele. Não eu ficar Deus, ó, eu estou dando, hein pastor, agora eu quero minha bênção, hein, ora por mim, pô, acabou a minha cabeça, profetiza algo sobre mim, pastor, olha, porque eu te digo uma coisa, não é o teu dízimo que repreende o devorador, mas sim a tua atitude de devolver o que é de Deus, e sim a tua atitude de mostrar fidelidade com as coisas que pertencem a Deus que está em tuas mãos. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Nada que você tem foi dado por força própria sua, porque se você não tivesse vida, meu irmão, você não conseguiria nem trabalhar. Se você não tivesse ar para respirar, quem seria você? Nem do ventre tu saía. Agora pare e pensa comigo, pastor, então, quando eu chego, né, eu não quero dar meu dízimo, então não dê. Eu não quero dar oferta, então não dá. Eu não quero ir para a igreja, então não venha. Ah, eu não quero cantar, não cante. Eu não quero vestir essas roupas aí, eu também não vista. Eu não quero prender o cabelo com corte, então não prenda. Porque tudo lhe é permitido fazer, mas nem tudo convém que você faça. Porque agora, pastor, por que eu faço essas coisas? Ah, eu faço porque eu sou membro da Igreja Apostólica do Brasil. Por exemplo, eu estava vendo na internet, lá um camarada foi entrevistar um camarada lá sobre o Big Brother, né? Eu vi porque foi recomendado para mim por outra pessoa, falando, olha, vê isso aí que você vai achar interessante. E na hora que for entrevistar o camarada que ia dar a entrevista, um outro amigo dele catou um celular e ficou gravando, bem na hora que o camarada da Globo foi entrevistar ele, e na hora que foi lá, você aqui e tal, o que você acha do BBB e tal, aí o cara falou, olha, o BBB é uma prostituição, é uma porcaria, não presta, e começou a falar um monte de coisa, e olha aquilo outro, e começou a ripa, que o camarada lá, o apresentador lá ficou meio
sem graça, sem ação, tentando sair, não conseguiu, o cara toma, argumento, falando, e tudo que ele falou, eu sei que é verdade, porque é o que você ouve falar desse diabo de BBB, é só isso e tal. E aí ele pegou, resumindo a história, ele pegou e falou no final, na verdade o BBB é só para levar a prostituição para dentro da tua casa. É só para isso. Ele, faça como disse o camarada da Globo, desliga a televisão na hora de começar o BBB. Aí eu já peguei e falei, agora eu vou comentar. E quando eu comentei, eu falei, não, faça melhor, nem tenha televisão em tua casa. Ah, pastor, mas porque a doutrina da igreja apostólica? Não, porque eu sei que o que está apresentando ali é só prostituição, é só mentira, é só pornografia. Verdade. Amém? Eu vou assistir uma reportagem onde tudo é montado, maquiado para que tudo aconteça da forma que eles querem. Amém? E aí nós teríamos vários motivos, mas eu vou me fugir do tema aqui, então eu vou continuar no tema que eu estou. Salmos 101. E o verso 3, Salmo 101, 3. Diz a palavra de Deus assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Amém? Então, o salmista, ele faz uma decisão pessoal dele. Não porei coisas más diante dos meus olhos. É dele. Não é Deus que está falando, o salmista. Não coloque coisas más diante dos teus olhos. Não é Deus que está falando. Mas o salmista está tomando uma decisão pessoal. Eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Então, se você se santifica, você não está se santificando para Deus, e sim por Deus, porque você quer Deus. Porque Deus não vai deixar e nem vai ser mais Deus com o seu santificar. Com a sua pureza, Deus não é melhor e nem inferior. Amém? É verdade. Então, pastor, quem precisa santificar? Eu preciso. Porque a minha esperança é ser igual a Deus e Ele, como disse o texto que nós iniciamos, né? Santifica-se ou purifica-se assim, é porque Ele é puro. Se nós queremos ser igual a Ele, então Ele é puro. Eu conheço um cantor aí que canta muito bem, eu quero ser igual a Ele. Então vai para uma aula de canto. Passa num fonoaudiólogo, começa a ver como é que está a tua voz. Eu quero tocar na casa de Deus, então vai. Eu quero tocar igual a fulano de tal. Se você quer ser igual a ele, então vai para uma aula de... pastor, por quê? Por que eu tenho que ser assim? Eu só quero adorar a Deus. Então peraí, irmão, tem uma coisa diferente. Se eu quero adorar a Deus, eu quero fazer o melhor para Deus e não para ser igual ao pastor, ou fulano, ou beltrano. Eu vou ir para uma aula de canto, então para mim aprender a cantar, para mim ser igual a Aline Barros. Não, eu vou lá para mim ser um cantor que adora a Deus de cor. Mas Aline Barros não é? Se é ou não é, eu não sei. Eu sei que o meu desejo é purificar a mim mesmo, usar a minha voz como instrumento de louvor a Deus, santificar o meu corpo para a glória de Deus. Eu vou jejuar, pastor, não é para que Deus me dê uma bênção, não é para que Deus me dê um carro, não é para que Deus me abençoe daqui. Não, eu vou jejuar, porque eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ter Deus dentro de mim, seja na riqueza, seja na pobreza, eu quero ter Deus, e por isso eu vou purificar a minha vida. Então nota que é impossível você agradar a Deus se você não conhece a Ele. É impossível você servir a Deus de corpo e alma se você não conhece a Ele. Então você tem que, o próprio salmista diz, ou o próprio apóstolo João disse, purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. A igreja precisa de santidade. Porque o bispo Robert vai vir aqui tal dia.
Não é por causa do bispo Robert. Ah, mas é porque o bispo John vai aparecer de surpresa. Não. Se nós estamos se santificando, ouvindo o culto por causa deles, que diferença temos nós daquele que carrega uma imagem de escultura e faz uma profissão? Qual é a diferença? É verdade. Se quando os bispos estão aqui, o irmão Alex pula, ele pula de um lado, bate a cabeça na parede, que diferença tem ele dos adoradores de Baal quando se rasgavam, querendo que o Baal fizesse cair sol, ou fizesse sair fogo? Qual é a diferença? Nenhuma! Então nota, irmão, que quando, até citando essa passagem do Baal, quando Isaías, ou quando Elias foi orar, ele não disse, olha Deus, eu sou aqui o pregador da tua palavra que leva aqui adiante, eu sou o pregador de renome bem reconhecido na igreja tal, eu sou o conferencista em Deus. Não, oh Deus, para que todos saibam que estou fazendo conforme a tua palavra, para que todos saibam que só tu és Deus, que só o Senhor é Deus, e não faz descer fogo do céu. Então nota que a glória que agrada a Deus, o louvor, o sacrifício que agrada a Deus, é quando você faz unicamente para Ele. É verdade, pastor. Ou melhor, mudando a palavra, por Ele. Você faz por Ele. Ou eu vou orar por esse enfermo aqui, ele vai ser curado. E todo mundo vai saber que na igreja apostólica cura enfermo. Não vai ser curado. Ou pode até ser, para que crie um espírito leviano na igreja, onde as pessoas entram na casa de Deus para adorar demônio e não para adorar a Deus. Mas quando olha a Deus, é para que o teu nome seja glorificado. É para que todos saibam que ainda existe um Deus que cura. Ainda existe um Deus que liberta. Ainda existe um Deus que tira o vício do homem. Ainda existe. Ah, mas é a igreja apostólica, é a igreja X, é a igreja. Não, meu irmão. Não é a igreja. Não tem nenhuma delas escrito na Bíblia. Não tem nenhuma delas nada. Jesus não disse só em nome de tal igreja para os milagres. Mas Jesus disse em meu nome. Eu farei os milagres que eu fiz. E ainda o farão maiores. Eu quero dizer à igreja que não tem como nós agradar a Deus sem nós o conhecê-lo. Amém. Agora imagina você, as pessoas que, por exemplo, adoram um Deus chamado Trindade. Não, tem ali a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho. Imagina que confusão terrível vai ser naquele grande dia, quando eles chegarem lá e falar, Jesus, eu vim aqui para te adorar, mas onde está o teu Pai? E Jesus vai falar, mas eu sou o Pai. Onde está o Espírito Santo? Eu sou o Espírito Santo. Mas como assim? Eu adorava os três. Jesus vai falar, mas peraí, eu não te conheço. Eu não te conheço, não. É como o senhor não me conhece? Na minha igreja nós só falava em nome de Jesus. Na minha igreja nós expulsávamos demônio em nome de Jesus. Na minha igreja nós pregava em nome de Jesus. Na minha igreja era isso em nome de Jesus. Era campanha em nome de Jesus. E batizado em nome de quem? E não é batizado ao Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o sacrifício do batismo não serviu de nada. Porque ele foi feito para quem? Por que o batismo é nas águas em nome do Senhor Jesus? Porque ele é feito para Jesus. Amém. Você está sepultando a pessoa. A Bíblia diz que quando nós morremos no batismo, morremos com Cristo. Então nota de que se você morre no batismo sem um nome a ser invocado, você está morrendo por ninguém. Ou para ninguém. Então o segredo da santificação, da pureza, da oração. Por que eu vou vir no culto? Todo esse segredo está em conhecer a Deus. Por isso que um dos profetas disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nunca você vai chegar a um patamar que você vai falar, eu conheço Deus agora. Jesus propôs uma parábola. E essa parábola diz assim, Tu és santo, Jesus. Que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou ao pai e disse, pai, dá-me a parte que pertence dos bens, e eu vou partir. Talvez o filho mais novo já esperou o pai catar uma cinta e falar, não, você não vai partir, você vai ficar aqui, e o negócio é esse, eu vou te trancar no quarto, e você vai aprender comigo, porque assim as coisas funcionam aqui, quem manda aqui sou eu. Só que o filho não, ele ouviu o pai falar, mas por que você quer ir embora, filho? Te dou tudo de bom aqui, você quer ir embora? Não, pai, não adianta insistir, eu vou embora. Tá bom, peraí, fez as contas, tá aqui, ó, parte que te pertence é essa. Você vai mesmo? Vou, então, tchau. Tenha sucesso, meu filho.
E o filho foi embora. Aproveitou todo o dinheiro que tinha. Não a vida, o dinheiro. Muitos estão aí pensando, eu estou aproveitando a vida. Não, você está aproveitando o dinheiro que tem. Porque quando perder o dinheiro, tu perde até os amigos. Então, vamos lá. Depois que ele estava na miséria, depois que ele estava querendo, não comendo, querendo comer até as bolotas do porco, porque nem isso davam para eles. Para ele. Quando ele percebeu que ele estava morrendo aos poucos, ele disse, espera aí, até os escravos do meu pai têm pão com fartura. E eu vou ficar aqui passando fome? Eu vou lá. Vou trabalhar para o meu pai, porque trabalhar para o meu pai é melhor do que isso. E ele foi, e de longe ainda o pai avistou ele, o pai saiu correndo na direção dele, abraçou meu filho, tal, e beijou e tal. E o filho, pai, peraí, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai disse, não, de maneira nenhuma, tu és meu filho, pai, traz uma veste nova, pega o anel, que é o selo da época, colocou no dedo dele o selo, e falou, traz também sapatos novos, uma sandália nova, coloca nele, mata um bezerro, vamos fazer uma festa, vamos festejar, porque meu filho estava morto e agora ressuscitou, meu filho estava perdido e agora foi achado, vamos festejar. Aleluia! E lá, trabalhando o dia inteiro, estava o filho que ficou em casa, o filho que em nenhum momento decepcionou o pai, o filho que em nenhum momento envergonhou o seu pai, era um exemplo de filho. Quando ele está chegando em casa, ele vê aquela festança, ele diz, o que está acontecendo? Chamou os seus criados e disse, o que está acontecendo? O teu irmão voltou, seu pai está fazendo uma festa. E ele pediu para chamar seu pai e disse, pai, tu nunca me deu um animal para mim festejar com meus amigos? E eu estou na tua casa o tempo todo. Eu sou um crente fiel. Eu vou mudar agora as palavras para você entender onde eu quero chegar. O que ficou lá, eu sou crente fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto no culto, eu ando em santidade. Olha, pastor, eu vou dizer mais, pastor. Estou mudando os personagens para que tu entenda. Olha, pastor, eu não falto no culto, eu jejuo, eu subo os montes, eu oro de madrugada, eu já li a Bíblia 50 vezes, eu já fiz isso, aquilo, eu prego bem, tal. E agora esse outro aí, desviado, sem vergonha, esse que foi pro mundão aí, se prostituiu, gastou as coisas que Deus deu para ele, tudo com meretrizes, e agora o Senhor abraça ele, festeja. Ele disse, espera aí, meu. O pai disse, espera aí, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Vem, vamos festejar pelo seu irmão que estava morto e reviveu. Vamos festejar pelo seu irmão que estava perdido e foi achado. Então, nota bem, nenhum dos filhos conhecia seu pai verdadeiramente. Nenhum dos filhos conhecia seu pai. E os dois experimentaram de forma diferente e viram que o seu pai era excelência em amor e em justiça. Ele não deixou de ser filho por causa da prostituição. Mas a Bíblia, em momento algum, diz que ele vai ter direito à herança. Diz que ele teve direito a entrar lá dentro. Ele foi selado de novo como filho. E o outro filho, em momento algum, ele perdeu a herança porque o outro voltou. Pelo contrário, o pai disse, tudo que eu tenho é teu. Então aí eu quero pegar esses dois personagens. Por que muita gente desvia da igreja? Porque tudo que ele faz na igreja, ele não sabe para quem está fazendo. Boa. Meu Deus. Olha, da minha parte que pertence, eu vou te consagrar pastor, irmão Alex. É a parte que te pertence. Eu vou te consagrar bispo, irmão Cristiano. É a parte que te pertence. Agora eu vou por aí, vou abrir minha igreja e tal, vou me prostituir com outras doutrinas. Até comer o que a Trindade me manda, que é bolotas. É só você parar no nível espiritual. Agora, se tem muito dentro da igreja que está aqui, por que Deus não abençoa fulano? Por que Deus não abençoa ciclano? Por que Deus não deu o quê? Por que Deus não dá a bênção para mim? Por que o fulano quer rebelde e recebe a bênção e eu não? É porque ambos não sabem a quem adora. Verdade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Então nós temos que aprender o porquê servimos a Deus. O pastor não está vendo, eu vou andar de manga curta.
O pastor não está vendo, eu vou ir para o cinema. Eu vou assistir um filminho. Eu vou alugar um filme na locadora, sei lá como é que você ainda chama locadora. Eu vou para a praia correr de sungão, ou talvez até vou na praia de nudismo. O bispo não está vendo, o pastor não está vendo. Você não sabe a quem adora. Deus não vai deixar de ser Deus porque você não obedece. O próprio Samuel disse a Saul assim: porventura Deus tem prazer mais em sacrifícios do que ele obedeça a tua palavra? Com certeza Deus tem prazer em quem obedece a palavra. A mãe de Jesus, como pode-se dizer assim, Maria, que gerou o menino Jesus, ela não ficava nos cultos, ela não acompanhava Jesus, ela não era uma apostólica da época, participante de cultos com Jesus. Ela ficava na sinagoga, talvez, ela era uma judia e tal, mas na hora que ela entendeu que Jesus é o Messias, ela não abraçou essa fé. Ela não se agarrou em Jesus. Eu fiz meu papel, já gerei Jesus mesmo, então, amém, já levei alma para a igreja, dei o dízimo, já. Não é bem assim. Porque quando ela pensou que estava por cima da cocada, já que eu dou dízimo todo mês, já que eu não falto em culto, já que eu vou comprar um carro novo para o pastor, já que eu vou comprar uma casa para o pastor, já que eu vou dar um terreno para a igreja, então deixa eu aparecer lá. Ô bispo, quero falar com o bispo. Quando ela chegou e falou, quero falar com Jesus. Jesus disse, ô Senhor, tua mãe está querendo falar com o Senhor. Quem? Tua mãe. Minha mãe? A Maria, tua mãe. Não lembra da mamãe? Aquela que te catou no colo, aquela que te deu de mamar, trocou suas fraldas, não lembra da mamãe? Jesus disse, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Então nota, irmãos, não é o meu bacharelado de crente, não é a minha credencial de pastor que vai fazer alguma coisa diante de Deus. Não é. Mas sim, o praticar a palavra. Mas eu pratico a palavra e não sou pastor. Não. Você tem um patamar a mais, de acordo com o João aqui. Você tem um patamar a mais do que pastor. Você tem um título muito maior, que é título Filho de Deus. Você não é pastor, você não é bispo, você não é presbítero, mas tu é filho. Por quê? Porque você se santifica a você mesmo. Você não está querendo fazer para agradar a igreja, e sim para agradar a Deus. E como eu digo, irmãos, Deus não está nem um pouco interessado se você acredita ou não nisso que eu estou falando. Mas Deus quer que você saiba disso. Porque acreditar é uma coisa. Eu acredito. Legal. Vou te dar um exemplo. Irmão Cristiano vai oferecer, o presbítero Cristiano vai oferecer um sacrifício hoje. E eu aqui como sacerdote, estou aqui e tal. Ele vai me trazer um novilho. Tal. E ele vai lá, de acordo com a Bíblia, ele vai obedecer todos os parâmetros bíblicos. Todos. Ele vai ter que escolher, irmão Alex, um sem mancha. Perfeito. Novo. Os patamares. E o melhor. Ou seja, aquele novilho que ele mais ama. Não é aquela rapa do tacho. Aquele que está lá de cantinho, magrinho, raquítico, morrendo. Não, o melhor. E além de ser o melhor na visão dele, não pode ter mancha. Tem que ser o melhor do melhor. E além de ser o melhor do melhor, ele tem que ser novo. Estou trazendo meu sacrifício aí, pastor, sacerdote. E agora? O sacerdote prepara. E o camarada vem, mata o animal. E o sacerdote faz todo aquele procedimento. E quando você assistia àquela cena, quando você assistia o meu novilho principal, a menina dos meus olhos, eu estou sacrificando a Deus. Isso vai mexendo na tua alma, que o que é de mais importante para você tem que estar aos pés de Deus. Amém. Aleluia.
E não é porque Deus te pediu. Não é porque Deus te pediu. É o meu sacrifício a Deus. O Alex disse, eu cheguei do serviço cansado, minha mãe disse, você vai para a igreja? Eu vou com a minha melhor roupa. Aí, e daí a tua roupa? Tô brincando, tá, irmão Alex? A tua roupa até parece igual que você viu no culto de quarta-feira. Nem parece ser a melhor, tô brincando. Nota bem, irmãos. O que mexe não é se a roupa tem uma marca. O que mexe não é se ela reluz. O que mexe é que é o melhor que você está trazendo para dar a Deus. Verdade. Você está trazendo tudo de si e isso vai educando a tua alma, vai se levando a tua alma, o teu sentimento de amor, vai colocando Deus acima de qualquer coisa. Mas a minha caminha está tão gostosa hoje, tá? Mas Deus tem que estar acima disso. Volto a dizer sobre João, eu tinha alguns versículos que eu ia ler, mas eu não posso me delongar muito. Disse João assim, se alguém tem essa esperança, Aleluia. santifique-se a si mesmo. Eu quero ser pastor, amém. Eu quero ser bispo, amém. Eu quero ser músico, amém. Tal. Mas qual é a sua esperança? Eu quero ser salvo. Eu quero estar na glória quando eu quero ser filho de Deus. Então, santifica a si mesmo. Purifica a si mesmo. E consagra a Deus o seu tudo. Como foi o versículo que o irmão Jonathan leu. Bem-aventurado é o homem que não anda nos prazeres do pecado, que não se deleita, não se assenta na roda dos escarnecedores. E se continuar, diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita. Aí o Alex agora vai começar a ler a Bíblia de dia e de noite. Mas ele não disse ler, ele disse medita. Ele disse saboreia. Deus. Aleluia. Esses dias eu estava indo para a escola levar o Tavinho. E eu e minha esposa se atarefamos fazendo algumas coisas em casa de manhã. E todo mundo ficou sem almoçar. E como o Tavinho almoça na escola, nós falamos, vamos levar ele assim, dar um cafezinho, vamos levar ele sim. Ele almoça na escola mesmo, ele come na escola. E fomos. E no meio do caminho, nós estávamos subindo, mas passou aquele cheirinho de bife. Meu Deus, mas que carne cheirosa. E na hora que ele sentiu aquele cheiro, ele falou, pai, que cheiro de comida. Falei, filho, tem um cheiro de comida. Aí ele pôs a mão no estômago, doeu aqui até. Amém? E isso é o saborear. É o identificar do que você está cheirando. Chega o estômago, respondeu. Ele diz, manda aí, nós estamos com fome. Essa dor, como se o estômago dizendo, manda aí que eu quero. Será que quando nós sentimos o cheiro de Cristo, começamos a meditar na palavra, será que o nosso espírito, a nossa alma se apega a Deus de tal forma, dizendo, manda aí, eu senti uma dor no joelho, vontade de ajoelhar, vontade de levantar as mãos, eu senti uma dor de vontade de gritar glória a Deus, eu senti uma dor de vontade de ir para a igreja, porque eu comecei a meditar na palavra. Então nós, irmão, para você adorar a Deus, ou para que o seu sacrifício tenha algum valor, você tem que conhecer a quem você está adorando. Porque se tu quer adorar o Roberto Carlos, é só você ir no show. Se você quer adorar a Batista da Lagoinha, é só ir no show. Mas se você quer adorar a Deus, é só voltar. Meditando na palavra dia e noite. Dia e noite. Temos que meditar na palavra dia e noite. E quando você medita na palavra, o seu estômago, espiritualmente falando, tem que dar aquela dorzinha. Que vontade de ler um texto bíblico. Que vontade de jejuar. Que vontade de tirar um dia para Deus em consagração. Que vontade de me dedicar uma semana a Deus. Que vontade de tirar um dia para sair visitando algumas pessoas, orando por algumas pessoas que eu conheço. Que vontade! Quando você começa a se purificar a si mesmo. Na próxima nós vamos ter uma aula mais completa. Aí
você vai entender até porque o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Eu não posso perder a graça para o estudo, o próximo estudo. Mas fica com essas palavras, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ser filho, purifique a si mesmo. Eu quero morar na glória, purifique a si mesmo. Amém?